estamos começando mais uma aula do curso Pais Intencionais e hoje nós vamos falar sobre a importância do entendimento do nosso chamado como pais na criação e na educação dos nossos filhos. Essa aula vai fazer parte de um grupo de aulas que nós vamos chamar dos 5 Cs da criação dos filhos. E o primeiro C é sobre o nosso chamado. Então, essa primeira aula fala sobre chamado e a gente vai falar especificamente sobre o chamado dos pais com relação às crianças. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em Provérbios 22:6. É um provérbio super conhecido para os pais, avós, tios, enfim, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A gente já sabe esse versículo de cor, mas a gente precisa entender algumas coisas importantes sobre essa passagem. Aqui fala que ensina a criança no caminho, não é ensina a criança o caminho. Muitos pais, não é o seu caso, com certeza, entende que ensinar a criança o caminho é falar para ela aquilo que ela tem que fazer como certo. Mas quando a gente entende que é ensinar no caminho, isso significa dizer que o nosso chamado é ensinar a criança o caminho que a gente está andando, no caminho, caminhando. Por exemplo, eu hoje estou na minha casa. Eu sei muito bem vir para minha casa, independente se uma rua está fechada ou não. Por quê? Porque eu já andei por este caminho muitas vezes. Então eu consigo sair de um determinado lugar, chegar na minha casa, porque esse caminho para mim é um caminho muito comum. Talvez se você viesse para minha casa, eu passaria o endereço, eu te ensinaria o caminho, eu falaria qual era o caminho, você colocaria no Waze e você conseguiria chegar aqui na minha casa. Mas se uma rua estivesse fechada, se algo tivesse interditado e se você não tivesse o Waze, provavelmente você sofreria muito mais para chegar na minha casa do que eu. Então o que isso significa dizer? Quando a gente conhece bem o caminho, a gente vai estar muito familiarizado e a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Só que, como pais, e a gente precisa entender isso, as crianças elas vão estar observando e vendo o caminho que a gente está andando. Então, a gente vai ensinar para elas o caminho, no caminho que a gente está seguindo. Então, se você quer que seu filho seja uma pessoa honesta, responsável, carinhosa, obediente, você precisa andar nesse caminho. Porque a palavra de Deus, isso é uma promessa para nós como pais, e a promessa diz o seguinte: ensine no caminho que seu filho não se desviará desse caminho que você está ensinando. E o ensinar aqui não é falar, é andar com, é caminhar com, é seguir com a criança neste caminho. Então a pergunta que eu quero lançar para vocês é: que caminho você está andando? E que talvez você possa estar falando um caminho, mas você está andando em outro caminho, que seu filho vai estar aprendendo. Que caminho você está seguindo, que seu filho vai estar aprendendo. Que caminho você está ensinando, que caminho eu estou ensinando. Então, antes de a gente pensar no que a gente quer que os nossos filhos se tornem, a gente precisa pensar o que nós somos e o que nós estamos nos tornando, ou no que nós estamos nos tornando. Será que o caminho que eu estou andando hoje é um caminho de verdade, de sabedoria, de obediência, de discernimento, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio? E aí, se a gente tem filhos mais velhos, vale a pena a gente perguntar: de onde está vindo essa ira, essa falta de controle, essa impulsividade, essa irresponsabilidade dos nossos filhos? Será que é somente fruto de desobediência deles? Ou será que eles cresceram andando nesse caminho porque era no caminho que eu estava andando? O Provérbios 22:6 fala muito comigo e eu espero que fale muito com você também. Porque quando a gente entende que ensinar não é ensinar o caminho, mas ensinar no caminho, vai fazer muito mais sentido quando a gente observa muitas crianças que andam em caminhos tortuosos. Por quê? Porque apesar dos seus pais talvez falarem o caminho certo que elas deveriam andar, eles não andavam nesse caminho. Então, para a gente poder ser bem intencional, a gente primeiro precisa olhar para nós, entender em qual caminho nós estamos andando, porque por mais que a gente fale algo, os nossos filhos vão seguir o caminho que nós estamos andando. Faz sentido, pessoal? Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é isso, de Provérbios 22:6, que não é ensinar o caminho,
mas ensinar no caminho. Caminhe junto com as suas crianças. Então, quando a gente entende esse chamado, a gente entende a importância de nos autoavaliarmos, a gente parar e observar o que eu estou fazendo que determina o caminho que eu estou andando. Quais são as verdades? Então, você tem algumas lições para fazer após essa aula. Pegue um papel, você com seu cônjuge ou você sozinho, e escreva nesse papel quais são as virtudes que você tem praticado. Quais são as virtudes e valores que você quer que o seu filho pratique? Qual é o caminho que você quer que o seu filho ande? Como que você vê seu filho daqui a 10, 20, 30 anos? E agora você olha para tudo isso e fala, tá bom, eu ando nisso daqui? Eu sou isso que eu quero que o meu filho se torne? Meu filho consegue enxergar em mim um bom exemplo disso tudo que eu quero para ele? E a gente sempre fala, se você quer ser uma pessoa melhor, tenha filhos. Porque quando você entende a responsabilidade de ser pai e mãe, quando você entende as promessas que Deus tem, quando você tem filho, obrigatoriamente ou é inevitável você não se tornar uma boa pessoa. Porque se você quer que seus filhos se tornem um bom cidadão, você vai ser um bom cidadão. Se você quer que seu filho se torne alguém que honre o seu cônjuge, você vai honrar seu cônjuge. Se você quer que seu filho se torne alguém que seja fiel, você vai ser fiel. Se você quer que seu filho seja alguém que seja apaixonado por Deus, você vai ser alguém apaixonado por Deus. Se você quer que seu filho tenha muita fé, você vai ser alguém que tem muita fé. Ah, meu Deus, e agora? Eu já tenho filhos maiores e eu não tinha esse entendimento, então eu falava algo, fazia outra coisa. Calma, respira. E a primeira coisa que você tem que fazer agora, chama seus filhos mais velhos, pede perdão, fala, olha, eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu me comprometo em viver um caminho naquele que eu quero que vocês andem. Pedir desculpa para crianças, pedir perdão para os nossos filhos, se nós somos intencionais, nós sabemos que ao pedirmos perdão e reconhecermos que erramos, a gente vai estar ensinando o que para eles? A reconhecerem que eles erram, a pedirem perdão e a perdoar pessoas que amamos. Porque é isso que a gente vive na nossa vida. Perdoar alguém que a gente não ama é fácil. Agora, perdoar alguém que a gente ama é realmente desafiador. Então, se a gente quer que os nossos filhos andem nesse caminho de perdoar alguém, de dar outra face, de tentar de novo, a gente precisa pedir perdão, ensinar para eles a nos amarem, nos perdoarem, andarem conosco. E isso vai gerar neles o quê? A admiração. Então, quando a gente entende o chamado, e eu sei que eu não vou conseguir estender tanto isso daqui, mas eu quero te desafiar a estudar mais sobre o seu chamado como pai e mãe. Quando a gente vê as duas grandes comissões que Jesus nos deu como discípulos dele, né? Então, a primeira comissão está lá em Mateus 28, 19, que diz, ide e fazer discípulos de todas as nações. Os nossos filhos, se nós somos discípulos de Cristo, os nossos filhos são os nossos discípulos também. Então a gente precisa ir e discipulá-los, porque eles carregam grandes chamados também. O que Deus tem para o seu filho? Talvez seu filho hoje tenha 1 aninho de idade, tenha 4 meses, 2 meses. A única coisa que ele sabe fazer é chorar, fazer xixi, fazer cocô. Mas Deus tem um propósito para a vida dele. Quando você entende isso, você vai ser intencional em discipulá-lo. A segunda comissão que Jesus nos deixou está onde? Tá? Primeiro é Mateus 28, 19 e tem Marcos 16, 15 a 16, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso chamado como pais também é pregar o evangelho aos nossos filhos. Porque eles são criaturas de Deus e eles precisam se tornar filhos e filhas de Deus. E para isso nós precisamos pregar o evangelho para eles também. Então, como discípulos de Cristo e como pais, nós precisamos levar para os nossos filhos um novo nascimento e uma vida assim como Jesus viveu, torná-los discípulos de Cristo. Agora, não tem como eles se tornarem discípulos de Cristo se nós não formos discípulos de Cristo. Não é verdade? Claro, eles vão frequentar uma igreja, eles vão ter pastores, eles vão ter líderes. Isso pode acontecer quando os pais não são cristãos. Mas se nós somos e queremos ser intencionais, eles vão se tornar muito mais saudáveis vendo em nós uma verdade que falamos. Então, o nosso chamado como pais é ensinar os nossos filhos no caminho
discipulando nações e pregando o evangelho para eles. Tudo bem? Então agora, no final dessa aula, eu quero te desafiar a tirar um tempo de oração, a entregar realmente e se entregar para Deus e falar, não, Deus, eu quero ser intencional no meu andar, no caminho, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos familiares, seja na minha vida pessoal. Será que, se a gente quer que os nossos filhos se tornem saudáveis, será que nós somos saudáveis? Será que a nossa alimentação mostra um caminho saudável para os nossos filhos? Porque não faz sentido a gente falar para os nossos filhos não tomarem refrigerante e a gente tomar. Não passarem tanto tempo no computador e no celular e a gente passar. A gente vai estar determinando o caminho que os nossos filhos vão estar andando. Então que agora, depois dessa aula, você realmente tenha um tempo e eu já quebro toda a condenação na sua vida. Não é um momento de se condenar, mas um momento talvez de se arrepender e fazer algo novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez hoje seja uma linda manhã ou amanhã seja uma linda manhã ou um novo dia de começar algo novo. Começar um novo caminhar, primeiro para a sua vida e, consequentemente, para a vida dos seus filhos. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o segundo C, que é o conectar. Mas que nessa aula agora, a aula do chamado, você possa ter um tempo para desenhar a vida que você quer andar ou aquilo que no caminho que você está andando, depois de terminar o caminho que você quer que seus filhos andem e alinhar esses dois caminhos para que vocês possam caminhar juntos, porque a Bíblia não falha, a palavra de Deus não mente, e se aqui está dizendo que se a gente ensinar no caminho, os nossos filhos quando crescerem não vão se desviar desse caminho. Então a gente precisa ter muito temor, porque o caminho que nós estamos andando será o caminho que os nossos filhos andarão. Então que Deus te abençoe e que a gente possa ter muitos pais intencionais andando em caminhos incríveis, que o seu caminho seja abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.